Salve, salve família! Aqui é Thiago do World Cortes, onde você encontra os cortes dos principais podcasts da atualidade. Agradecemos desde já o seu apoio. Bora pro vídeo! Imagina que a nossa espécie, seja qual for a razão, ela começa de fato a acelerar essa curva de redução na fecundidade. Ou seja, a nossa espécie pode ir sumindo e surgir uma nova espécie, não pela dor, mas pelo amor, ou na verdade pela falta do amor, entendeu? Uhum. Então isso é muito possível. Não que eu acho que isso seja uma grande catástrofe, tá? Eu acredito piamente é foda, mas eu acho que a enorme probabilidade da nossa espécie acabar. Pelo simples fato que 99% das espécies que surgiram até hoje já subiram, então entraram em extinção. Por que raios? Que essa aqui não. Eu acho que ela vai também entrar em extinção em algum momento. Porque nenhuma outra desenvolveu o cérebro como a gente desenvolveu também, né? Tudo bem, pode ser, mas por outro lado, se você olhar do ponto de vista da relação com o ambiente, a adaptabilidade humana não é tão alta. Como assim, cara? A gente simplesmente se espalhou pelo planeta inteiro. Então tem 8 bi humanos. Você já viu quantos vírus tem? Você já viu? Você tem cepas que estão vivas há bilhões de anos. O Homo sapiens tem 100 mil anos. É nada. Entendeu? Não, cara. Mas isso não quer dizer que a gente não possa atacar por 1 bilhão de anos. Exatamente. Pode ser que a gente esteja, mas existe um argumento para dizer que a gente desaparece... Tô enchendo teu saco, Álvaro. Não, eu adoro que você me enche o saco. É só que assim, de fato, mas se a gente olhar, sabe assim, sistemicamente, vai falar, cara, a espécie humana é a espécie mais bem adaptada da história do planeta? Não. Nem a palma, não tá nem entre as mil. A gente não teve mil. tempo para isso. Não é só porque a gente não teve tempo. É isso que eu acho que é a sensibilidade do nosso organismo. A sensibilidade do nosso organismo é exatamente o que o cara é uma puta do organismo frágil. Bem, a gente é muito sensível, mas pô, a gente consegue desenvolver tecnologias para diminuir a sensibilidade. Cara, mas e o vírus? Talvez tomar a vacina, por exemplo, né? Sim, concordo, mas se soltar assim, você ali na Amazônia já era, você morre em 2 dias. Não, tá, pô, mas só que eu não tô, né? A gente evoluiu pra não estar sozinho. Tá bom, né? Isso é uma grande verdade. Você criou uma condição pra você. Mas eu ainda assim acho que a gente é mais sensível. Por exemplo, se você pegar os micro-organismos, a capacidade... Cara, tem micro-organismo que existe simulação mostrando que ele pode viver em Marte. Entendeu? Cara, é um nível de resistência absurda, cara. Absurda. Uma capacidade de proliferação em muito pouco tempo surreal. Então assim, isso olhando... e aí você olha em perspectiva, tipo, esses 99% são todos multicelulares. Todos os multicelulares são mais frágeis do que os unicelulares, para começar, entendeu? Então você olha em perspectiva, você fala, cara, a gente é uma espécie ultra multicelular, altamente complexa, frágil, tanto que a graça da saúde é justamente assim, cara, puta espécie frágil, você ser forte, cara, é a coisa mais difícil do mundo, porque a porra é uma espécie muito frágil. E aí, entende? Aí, por que essa espécie não vai acabar? É muito difícil imaginar isso. Mas principalmente na teoria que o Álvaro disse sobre a questão da reprodução, né? Exatamente, uma espécie que além de tudo está declinando. Isso é fato, a gente vem reduzindo cada vez mais a reprodução. Mas eu acho que à medida que... Vamos lá, se acontece, a gente vai parar num cenário como que o Álvaro propôs, que é o de uma subespécie que não se reproduz mais com essa e tal, e a gente... Eu acho que a percepção de quem... É que continuou, concordo. É que continuou. Tá certo. É que eu não acho essa não é a principal forma para a extinção humana. Não acho a mais provável. Qual que é a mais provável? Então, eu diria que você tem 3 grandes possibilidades de extinção humana. Tá? Para começar é o seguinte, quando a gente fala em extinção humana, a gente está falando da eliminação da espécie. A eliminação da espécie como um evento único, ela sequer é a coisa mais provável. Não é. O mais provável é que exista em algum momento um cataclisma civilizatório. E dentro do cataclisma civilizatório, ou seja, morre mais de 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas, ou às vezes mais 4 bilhões, seria metade do mundo hoje em dia. Me dá um exemplo e a partir do cataclisma civilizatório, a gente de fato tem uma dissolução das estruturas sociais e aí sim o fim da espécie. Ou seja, não é que acaba de... Essa ideia que, entendeu, como dinossauros que miram sob meteoros, é muito difícil que isso aconteça. Então por exemplo, como que o cataclisma civilizatório pode acontecer, né? Imagina a seguinte coisa, cada vez mais tá fácil, através de edição genética, etc. tal, você também criar patógenos, ok? Sim. A gente tem uma discussão séria, até hoje não está bem resolvido, qual é a origem do SARS-CoV, né, 19. Enfim, eu não quero entrar em paranoia, mas de fato a gente sabe que os laboratórios que fazem manipulação de patógenos são centros de
altíssimo risco para a humanidade. Eles têm que ser muito bem cuidados. Sim. Pensa o seguinte, tecnologia DAI. Que legal, eu posso fazer como chama aquele aviãozinho assim? Drone na minha casa, eu compro os circuitos Raspberry Pi, faço o drone. Pô, que legal, posso brincar com kit de genética, hoje em dia tem um monte desses kitzinhos, o cara faz... Tá falando do it yourself. Do it yourself. Tá. Tem um monte até CRISPR, tá? Edição genética, tem um monte de cara que faz CRISPR, que tá na internet, que faz essas coisas, e é que pouco no Brasil. Tem um monte de cientista amador americano que faz, e europeu que faz e na verdade asiático também, chinês, faz uns maluquices, entendeu? Pelo amor à ciência, à experimentação, nada demais. Mas resumindo, a gente vê uma tendência DAI forte, certo? Imagina que ao invés de você atacar um país ou uma entidade com a qual você tem uma relação opositiva com um avião que vai bater num prédio, você pode soltar um patógeno altamente letal, tá? Pensa nisso. Pensa você, laboratórios DAI de núcleos que sejam terroristas ou estados, eu não quero entrar nessa questão, porque terrorista em si é uma palavra ideológica, né? O cara lá que é terrorista não se acha terrorista. Uhum. Então, não vou entrar nessa, mas imagina um grupo ou estado atacando outro país, grupo ou estado, usando patógenos sintetizados em laboratório. Guerra biológica. O problema não é nem a guerra, é uma terrorismo biológico. É o caráter descentralizado que gera a merda, entendeu? Entendi. Porque quando as coisas são centralizadas, no final das contas, a política internacional, ela serve de arena para que os dois lados não se destruam. Foi o que aconteceu durante a Guerra Fria. A lógica da destruição mútua, que era a lógica de que, cara, como é que funciona, né? Os Estados Unidos e a antiga União Soviética tinham submarinos rodando o mundo com bombas, inclusive bombas de hidrogênio, embarcadas no submarino, além de bases espalhadas, que se alguma coisa acontecesse que efetivamente caísse bomba atômica no país, em alguns dos países da União Soviética ou nos Estados Unidos, a ordem imediata era destruir o inimigo. Ou seja, no final das contas, a inibição da destruição vinha desse assurance de destruição mútua. Esse é o paradigma, entendeu? Então os caras seguraram a onda e chegaram muito perto. Por exemplo, Cuba, né? Ali a questão dos mísseis em Cuba foi uma questão muito séria. Quase teve guerra nuclear, mas não teve por causa dessa questão. Não tem esse papo de meia guerra, meia destruição. O mundo, pelo menos esses dois grandes blocos iriam para as cucuias. Então o que acontece? Você tem uma organização. Quando você não tem a organização, esse é o X da coisa. E, portanto, na descentralização você não tem para onde negociar. Como é que eu negocio o antígeno desse troço? Não tem negociação. Eu não tenho acesso e comunicação com esse outro grupo porque justamente é uma célula desorganizada. Pensa gente ao redor do mundo absolutamente nihilista, criando patógenos e jogando na humanidade, entendeu? Isso pode gerar um cataclismo civilizatório, uma perda de uma parte imensa, e a partir do cataclismo é fácil você imaginar guerras e outros fenômenos criados pela humanidade que acabam levando ao fim da espécie. Principalmente pelo Resident acesso, Evil. né? Boa. Eu tava esperando ele finalizar. Você falou total ali Resident Evil, que é o jogo. Ah, é? Que legal. Pô, é isso daí. Eu nunca vi esse jogo, mas eu sei que é muito famoso. É bom. Basicamente é isso, só que assim, esse Só que os outros patógeno viram deles, zumbi. assim, eles viram zumbi, né? Mas é onde dá a merda toda, porque um zumbi morde o outro, contamina. Então, esse é o princípio. Né? O princípio epidemiológico é o grande princípio de ameaça para a humanidade. Pô, mas esse lance de zumbi isso daí é um absurdo fudido, cara. Você acha? Eu não acho. Olha, viu? Eu não acho. Detetive, cara. Eu acho o zumbi, começando na Mary Shelley, né, no Frankenstein, é um dos grandes símbolos, um dos grandes ícones da humanidade. Por que existe zumbi? Pensa bem. Na real, existe o zumbi, isso você vê, inseto, barata, toda carcomida assim, e um parasitazinho ali, um vírusinho ali, comandando. Não, mas aí é um outro bagulho. Mas é como se fosse um zumbizinho. Eu meio que discordo. Eu acho que é difícil pensar um zumbi fora do humano. Porque eu acho que o que traz o caráter interessante do zumbi é justamente o contraste com a humanidade do homem e da mulher. Esse é o negócio. É, identificação, né? Você diz. Não, é mais ou menos. Assim, o que eu sinto? Que, no final das contas, o que nos marca como pessoas, como unidades de ser, é essa coisa quando você fecha os olhos e fala, quem sou eu? E aí você sente consciência de você mesmo. O que marca o zumbi é que ele não tem a consciência de si mesmo. E esse é o paradoxo. Por que o zumbi existe, né? Por que essa figura é tão forte?
Porque é paradoxal pra gente ter essa consciência. Como é que eu sou alguma coisa que eu fecho os olhos e sinto se manifestar em mim, e de repente eu abro os olhos e eu tô olhando e eu sou esse ser vivo, entendeu? Mas de repente eu penso comigo mesmo, e aí isso tem uma força, uma voz, uma entidade que sou eu mesmo, que é etérea. Essa loucura dessa relação entre o eu que faz as coisas, faz um treino, não sei o que, daqui a pouco você para e você pensa, você sente uma coisa e fala, cara, eu sou essa coisa etérea que é virtual, mas eu sou essa coisa física. É esse paradoxo eterno que estava no Descartes, né, no dualismo. A gente nunca conseguiu resolver o problema do dualismo porque é um puta de um paradoxo existencial. Você sente, é uma loucura. Você tá dirigindo, você não tá nem pensando, você tá lá fazendo alguma coisa, de repente você para, você pensa alguma coisa, você pensa em você pensando, fala, que ideia engraçada que eu tive agora, ou que ideia louca, ou caramba, nossa, eu tô preocupado. Calma, Álvaro, calma, Cariani, entendeu? Quando você faz isso e você se relaciona com esse eu e você fala, cara, tem um eu que é como se fosse uma virtualização dentro dessa estrutura física. E isso daí que gera o choque da gente. Como é que a gente tem esse negócio que parece que só o ser humano tem isso? Faz a gente pensar no zumbi, que seria o ser que não tem. Mas aí eu acho que tu, assim, eu tava falando de outra coisa, porra. Tu foi pra um lado filosófico desculpa. do bagulho, caralho. Eu tava falando que, porra, a chance de, na prática, um morto levantar, eu acho isso aí, não acho que vai ter um vírus ou sei lá, qualquer porra que faça alguém que não levantar. Não, um morto levantar, não. Só um morto muito louco, né? Mas uma pessoa que tem remédio que faz o morto levantar. Mariano, teu eu etéreo é maromba também? Meu eu etéreo, cara, deixa eu falar. É porque vai muito do que ele falou, mas, por exemplo, se você destruir uma certa parte do cérebro onde você deixa de pensar, você vira um zumbi. Essa é uma forma pesada de falar coisa, né? Porque você pensa todo paciente com demência e tal, ele destrui Não, mas por exemplo, zumbi, né? Tem que tomar não cuidado. tinha uma coisa que você fazia aqui assim... Lobotomia? Isso. Sim. Que destruiu o cara aqui e o cara... O cara fica... Vamos assim, a consciência, ela acontece em graus diferentes. E aí você vai perdendo a consciência, partes dela, conforme você vai tendo lesões cerebrais, você lesar totalmente seu cérebro, você fica sem consciência nenhuma. O coma não é nada mais, nada menos do que um estado de não consciência. Beleza. Mas o zumbi é outra coisa. O zumbi, o louco do zumbi, né? Pra mim, o grande zumbi da nossa história é o Frankenstein, né? Da nossa literatura. O louco do zumbi é que ele é como se ele tivesse uma intencionalidade. A gente tem medo do zumbi. Você não tem medo do paciente em coma. Você não tem medo do paciente com Alzheimer severo, sentado numa cadeira. Não te dá uma coisa que você fala, vou sair correndo. O zumbi, sim, é como se ele fosse um morto-vivo, porque no fundo, a ideia... Quer te almoçar, pô. É por que ele quer te ferrar se ele não tem consciência, entendeu? Qual que é o sentido? É o natural. Exatamente. Por exemplo, o cara de zumbi, eu ia ficar morrendo de medo. O cara é forte. Até deteriorar esses músculos, tem que consumir 6.000 calorias por dia. O que você acha que ele vai fazer? Vai pegar você assim com uma mão assim. Porque, assim, falando de ficção, tem um zumbi e tem um zumbi daquele filme lá, que o zumbi rápido pra caramba, violento, come todo mundo, que é o do shopping lá. Do filme, mano. É o Uma Noite... Não. Caraca, esse zumbi é punk. A Noite dos Mortos... Não é não. Foda-se, esqueci o nome. Mas assim, eu também esqueci. Mas se você pegar um zumbi que eu acho bem atualizado é o zumbi do Will Smith do Eu Sou a Lenda. Puta, pode crer, cara. Mas, nossa, porque ele mostra muito do que seria aquilo. Caramba, puta, a gente sensacional. vai fazer um podcast do zumbi, que da hora. Dia 30 de dezembro, os caras preparando a ceia, ouvindo o podcast do zumbi, manja. É 2022 virando zumbi. Ninguém vai dormir à noite, mas eu vou dormir com alguém nessa porra, que eu não vou dormir sozinho hoje não. Mas é de fato interessante. Eu Sou a Lenda, que ele pesquisava o sensacional. zumbi, alteração de frequência cardíaca do cara acelerada, instinto agressivo. Ali no caso, no filme, ali no caso, realmente é uma mutação, porque... Era meio que uma irracionalidade, como se ele se tornasse um animal feroz. Mas aí que tá, eles... É como se a gente fosse um animal feroz. E aí, qual era a brincadeira do filme? É que o Will Smith começou a descobrir que eles não eram